Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Marcos, eu sou professor de matemática e estamos aqui na aula 3 sobre fatoração de polinômios ou fatoração de expressões algébricas. Na primeira aula nós vimos a fatoração por fator comum em evidência. Na segunda aula nós vimos a fatoração por agrupamento. Eu vou deixar um cardzinho aí com os dois links para você acessar e assistir esses vídeos. E agora nós estamos na fatoração da diferença de dois quadrados. A gente vai estudar como fazer essa fatoração. A diferença de dois quadrados ela surge de um produto notável. Desse produto notável aqui, ó, de a mais b vezes a menos b. Ele gera aqui o a ao quadrado menos b ao quadrado. A gente chama o a de primeiro termo e o b de segundo termo, ficando assim o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, a ao quadrado menos b ao quadrado. O que a gente vai fazer? O objetivo dessa aula é pegar esse a ao quadrado menos b ao quadrado, isso aqui é uma diferença, como o próprio nome diz, diferença de dois quadrados, e transformar essa subtração num produto. Ele vira o a mais b vezes o a menos b. Só lembrando que ele surge de um produto notável, que a gente chama de produto da soma pela diferença de dois termos, e surge da seguinte situação. Aplicando a propriedade distributiva aqui, ó, o a vezes o a dá o a elevado a 2. E o a vezes b, ó, positivo aqui com esse negativo, dá negativo. E a vezes b, ab. Agora, com b, aplicando a propriedade distributiva aqui, ó, positivo com positivo, aqui está positivo, dá positivo. B vezes a é a mesma coisa que AB. E o b multiplicado por esse b, positivo com esse negativo, dá negativo. E b vezes b dá b elevado a 2. Esse menos ab mais ab dá zero, sobrando assim o a ao quadrado menos b ao quadrado. Tá, isso aqui é um produto, ele é transformado nessa subtração. O nosso objetivo é fazer o caminho inverso, transformar essa subtração nesse produto, certo? Antes de começar, eu vou fazer um outro exemplo aqui de um produto notável com os valores diferentes. Por exemplo, se a gente tem assim, ó, x mais 4 vezes x menos 4. O x aqui ele tem a função do a e o 4 aqui do b, do a mais b. Esse x aqui do a e o 4 aqui do a menos b. Usando a regrinha aqui do produto notável, é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Então, vai ficar x ao quadrado menos 4 ao quadrado. Olha lá, o a ao quadrado, o a aqui é o x, e o b ao quadrado, o b aqui é 4. Isso fica x ao quadrado menos 4 ao quadrado, é 4 vezes 4, 16. O nosso objetivo aqui, quem que é? É encontrar o a e o b, certo? A gente vai sair dessa situação para encontrar quem que é o a e quem que é o b para formar esse produto. Olha, esse x ao quadrado apareceu do x vezes x, apareceu disso aqui, ó, de x vezes x, que dá x ao quadrado. Se eu obtive o x ao quadrado a partir de uma multiplicação de fatores iguais, para eu encontrar só esse fator x da potenciação, vou aplicar a operação inversa. Para eu sair do x ao quadrado e encontrar o x, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a raiz quadrada do x ao quadrado. Raiz quadrada de x ao quadrado, aqui é x, supondo que esse x é um número positivo. Se a gente pegar esse 16 aqui, ó, esse 16 surgiu da onde? Do 4 vezes 4. Do 4 vezes 4, que dá 16. Dá 16. Para eu obter esse 4 aqui, basta extrair a raiz quadrada do 16. Ó. Raiz quadrada de 16 dá 4. Extraindo a raiz quadrada dos dois, eu encontro quem que é o x e o 4. O x e o 4 aqui.
tá? Então, é relativamente simples fazer isso. A gente pega a diferença de dois quadrados, né? Uma diferença que tem que ter o sinal de menos, é uma subtração, e esses dois termos aqui, eles devem possuir raízes quadradas exatas, ok? Para poder encontrar quem que é o a e quem que é o b, no caso aqui x e 4. Por exemplo, se eu tenho essa situação aqui, ó, y ao quadrado menos 64, por exemplo. É uma diferença? É. Aí você analisa o seguinte, tem que ser uma subtração, e esses dois termos eles devem possuir raízes quadradas exatas. O y ao quadrado tem raiz exata? Tem. A raiz quadrada de y ao quadrado é y. A raiz quadrada de 64 é 8. Os dois possuem raízes quadradas exatas. Isso aqui tem a função do a, esse aqui tem a função do b, lá do a mais b vezes a menos b. Portanto, essa diferença de dois quadrados fica assim, ó, y mais 8 vezes y menos 8. Isso aqui só vai funcionar se for uma subtração, uma diferença, e ambos os termos possuírem raízes quadradas exatas. Tá? Para nós aqui tem que acontecer isso. Beleza? Vou fazer mais um exemplo aqui. Por exemplo, 25x ao quadrado menos 9. O que a gente faz primeiro? É uma diferença? É. Tá? A gente tem uma subtração aqui. Ambos possuem raízes quadradas exatas? Sim. O 25 possui raiz quadrada exata, o x ao quadrado possui raiz quadrada exata e o 9 possui raiz quadrada exata. Então, a gente extrai a raiz quadrada dos dois termos. Raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de x ao quadrado? X. Raiz quadrada de 9 é 3. É como se esse aqui fosse o a e esse aqui fosse o b. Portanto, essa diferença de dois quadrados fica como? Fica 5x mais 3 vezes 5x menos 3. Saímos de uma subtração e aqui virou um produto. Isso é fatorar. Transformar adições e ou subtrações num produto chama-se processo de fatoração. Beleza, galera? Então, daqui para frente, a gente vai resolver alguns exemplos, algumas situações e vamos tentar entender como funciona essa fatoração aí. Vamos lá? Nesse exemplo aqui, nós temos 4 itens para resolvermos. Fatore as expressões algébricas a seguir. O primeiro lá, x ao quadrado menos 81. X ao quadrado menos 81. O que a gente pode perceber aqui? A gente tem uma diferença e que o x ao quadrado e o 81 eles possuem raízes quadradas exatas. O que a gente faz? Tira a raiz quadrada do x ao quadrado da x. Lembrando que a gente está supondo que essa variável, né, ela é positiva. Tira a raiz quadrada de 81, que é 9. O que a gente tem aqui? Ó? A gente vai ter x mais 9 vezes x menos 9, que, na verdade, a gente encontrou lá o a e o b. Aqui é o a e o b. Né? O a mais b vezes o a menos b. Esse primeiro tem a função aqui do a e o segundo tem a função do b. Né? O objetivo aqui é encontrar o a e o b, basta extrairmos a raiz quadrada do x ao quadrado e do 81. Certo? Item B. Tem lá o 4x ao quadrado menos 9z ao quadrado. De novo, a gente extrai a raiz quadrada dos dois. Ó. Se tem uma diferença, o 4x², os dois possuem raízes quadradas exatas, o 9z ao quadrado, a mesma coisa. Tira aqui, ó, raiz quadrada de 4x ao quadrado. Raiz quadrada de 4, 2 de x ao quadrado, x. Extraindo a raiz quadrada de 9z ao quadrado. De 9 é 3, de z ao quadrado é z. Aqui é como se fosse o a
aqui é como se fosse o b. Portanto, isso aqui vai ficar 2x mais 3e, que é o a mais b, vezes 2x menos 3e, que é o a menos b. E está fatorado aí essa diferença de dois quadrados. O que você não pode esquecer é que esses dois eles têm que possuir raízes quadradas exatas, né, para nossos exercícios aqui, tá? O item C, a gente tem lá 16 x à quarta y ao quadrado menos 64 z à sexta w elevado a 8. É uma diferença. Todos os termos aqui possuem raízes quadradas exatas? Sim. O 16 ele possui raiz quadrada exata, o 64 também. O x à quarta, o y ao quadrado, o z à sexta e o w à oitava, todos eles possuem raízes quadradas exatas. O que você não pode esquecer? Quando você tem uma variável, no caso aqui uma letra, e o expoente dela é par, vai ter raiz quadrada exata nesse caso. E a gente está supondo aqui que essas variáveis são todas positivas. A gente vai extrair lá a raiz quadrada do primeiro, lá, 16 x à quarta y ao quadrado. Raiz quadrada de 16, 4 de x à quarta é x ao quadrado e de y ao quadrado é y. Raiz quadrada de 64, z à sexta, w à oitava. Raiz quadrada de 64, 8. De z à sexta é z elevado a 3. E de w elevado a 8 é w elevado a 4. Só para você entender aqui, por que deu a metade aqui no expoente? Ó, era 4, virou 2, era 2, virou 1 aqui, era 6, virou 3, era 8, virou 4, porque é o seguinte, existe uma propriedade lá dos radicais, da radiciação. Por exemplo, quando não tem nada aqui no índice, é 2, tá? Raiz quadrada, não tem nada aqui, é 2. E a gente tem o x à quarta aqui. Existe uma propriedade dos radicais, da radiciação, que todo radical a gente pode escrever como expoente fracionário. Aqui no x, o expoente vira 4 sobre 2. Tá? É uma propriedade dos radicais. E aqui, ó, 4 dividido por 2 dá x ao quadrado. A propriedade é a seguinte, se você tem uma raiz, o índice aqui é m, e aqui no radicando tem a elevado a m, isso aqui pode ser escrito como a elevado a m sobre n. Tá vendo? Quem está no expoente aqui dentro da raiz, ele vira o numerador da fração. E o índice n aqui, ele vira o denominador dessa fração, certo? Então, é por isso que fica aqui no caso a metade. Por causa, se você aplicar essa propriedade, sempre vai estar dividindo por 2 aqui, pega a metade. Por exemplo, a raiz de z à sexta, raiz quadrada. Quando não tem nada aqui é 2. Se a gente aplicar essa propriedade aqui, ó, vai ficar z. Olha lá, quem está no expoente aqui no radicando, ele vira lá o numerador. E o índice aqui, n, ele vira o denominador. Então, é 6 sobre 2. Isso aqui é z, 6 dividido por 2 dá 3. Tá? Só um parênteses aí para a gente relembrar algumas coisas. Como que vai ficar isso aqui? Vai ficar assim, ó. Vai ficar lá o a mais b vezes o a menos b. Portanto, fica 4x ao quadrado y mais 8z à terceira w à quarta vezes 4x ao quadrado y mais 8z à terceira w elevado a 4. Beleza? Agora temos o item D aqui, ó, a quarta menos b à quarta. A elevado a 4 menos b elevado a 4. É uma diferença. A à quarta e o b à quarta possuem raízes quadradas exatas. A gente extrai a raiz quadrada deles. A raiz quadrada de a à quarta é o a ao quadrado. A raiz quadrada de b à quarta é b ao quadrado. Aqui fica o a mais b vezes o a menos b. Fica a ao quadrado mais b ao quadrado vezes
a ao quadrado menos b ao quadrado. O que acontece aqui? Nós temos dois fatores em que ambos possuem raízes quadradas exatas, mas eu só posso fatorar pela diferença de dois quadrados quando tem um sinal de menos aqui. Esse aqui, no caso que a gente está tratando de números reais, não é possível fazer a fatoração quando tem um sinal de mais aqui, uma adição, por mais que esse e esse eles possuem raízes quadradas exatas, só na diferença. Isso aqui dá para fatorar num outro tipo de conjunto, né, no conjunto dos números complexos, que não é o nosso objetivo aqui, mas esse aqui é possível no conjunto dos números reais. Fica aqui a ao quadrado mais b ao quadrado vezes. Esse a ao quadrado menos b ao quadrado é a diferença dos dois quadrados. É o a mais b vezes o a menos b. Então, esse a à quarta menos b à quarta, ele ficou fatorado dessa maneira aqui. A ao quadrado mais b ao quadrado é um fator, o a mais b é outro fator, e o a menos b é o último fator aí. Esse próximo exemplo aqui. Esse próximo exemplo é interessante porque a gente vai precisar usar mais de um caso de fatoração. Fatora a expressão 12x à terceira menos 48xy ao quadrado. 12x à terceira menos 48xy ao quadrado. O que acontece aqui? Se você for analisar, é uma diferença, mas os dois termos eles não possuem raízes quadradas exatas. A gente tem que tomar cuidado com isso. Na diferença lá de dois quadrados, nós temos que ter, pelo próprio nome, diz diferença de dois quadrados. Aqui a gente não tem um quadrado aqui, não tem um quadrado aqui. Ou seja, não temos termos que possuem raízes quadradas exatas. O que a gente vai fazer? A gente vai fatorar de outra maneira. Pode-se perceber aqui o seguinte, ó, que aqui tem x e aqui também tem x. Esse é o que? É o x elevado a 1. Do 12 e do 48, eles possuem fator comum, tá? Vamos analisar quem são esses fatores, né? Na parte numérica, a gente pega lá e calcula o MDC de 12 e de 48. Se você perceber que é o 12 aqui, você pode fazer isso direto. Caso você não perceba, a gente calcula o máximo divisor comum de 12 e de 48. Por 2, aqui dá 6. 48 por 2 dá 24. Esse 2 dividir os dois, eu coloco uma marquinha aqui nele, porque eu vou usar. Aqui por 2 novamente, dá 3. E no 24 por 2, dá 12. Tá? Coloco uma marquinha aqui, porque esse 2 dividir os dois ao mesmo tempo. Aqui dá para dividir por 2. O 3 não dá, copia. O 12 por 2 dá 6. Esse 2 aqui não dividiu os dois, então eu vou colocar um xzinho nele, porque ele não serve para mim. Aqui por 2 de novo, o 3 não dá, copia. 6 dividido por 2 dá 3. Esse 2 não dividiu os dois, então ele não serve. Nessa última linha aqui, ó, 3 por 3 dá 1, 3 por 3 dá 1. Ele dividiu os dois, então ele serve para mim. Quem que é o máximo divisor comum? É o produto desses fatores que dividiram os dois números ao mesmo tempo. Então, 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12, conforme já tinha dito. O 12 é um fator comum, vou colocar ele em evidência. Quem é o outro fator comum? O x. Qual x? O de menor expoente, o 12x a primeira. Abre parênteses. Aqui entre parênteses, a gente vai ter dois termos, porque essa expressão aqui ela tem dois termos. Tem um primeiro termo aqui e um segundo termo aqui. A gente vai encontrar cada um deles. Se você quiser fazer direto, você faz. Caso você não consiga fazer isso direto, não tem problema. Pega esse primeiro termo aqui, ó, 12x à terceira, e divide pelo fator comum, 12x à primeira. Esse 12 com 12 aqui cancela. X à terceira dividido por x à primeira, divisão de potência de mesma base. Mantém a base que é o x, subtrai os expoentes. 3 menos 1 dá 2.
já temos aqui o primeiro termo, é o x ao quadrado. Agora, nós vamos pegar esse segundo termo aqui. O que a gente faz? Pega o segundo termo, 48, x à primeira, y ao quadrado, divide pelo fator comum, 12, x à primeira. 48 dividido por 12 dá 4. Esse x à primeira com x à primeira cancela e sobra o y ao quadrado. Então, menos 4y ao quadrado. Agora, o seguinte. O que a gente tem ali entre parênteses? Nós temos uma diferença, certo? E ambos possuem raízes quadradas exatas. Então, esse termo aqui entre parênteses, eu consigo fatorar ele de novo. Certo? O x ao quadrado tem raiz quadrada exata, o 4y ao quadrado também. Extraindo a raiz quadrada deles aqui, ó, raiz quadrada de x ao quadrado, x, raiz quadrada de 4y ao quadrado, raiz quadrada de 4, 2, raiz quadrada de y ao quadrado, y. Essa expressão vai ficar lá, ó, 12x vezes. Esse x ao quadrado menos 4y ao quadrado é a fatoração da diferença de dois quadrados. Então, vai ficar x mais 2y vezes x menos 2y. Certo? Aí, agora, não dá mais para fatorar nada aí nessa expressão. Aí, finalizou aí. Próximo exemplo. Sabendo que a ao quadrado menos b ao quadrado é 36 e que a menos b é igual a 9, obtenha o valor numérico de a mais b. Bom, se o exercício deu que o a menos b é igual a 9 e está pedindo o a mais b, significa que em algum momento esses dois termos eles têm que aparecer, tá? E tem esse outro termo aqui, o a ao quadrado menos b ao quadrado igual a 36. O a ao quadrado menos b ao quadrado igual a 36. Esse a ao quadrado menos b ao quadrado, a gente sabe que é a diferença de dois quadrados. A gente já viu como que fica o a ao quadrado menos b ao quadrado. Ele fica assim, ó, a mais b vezes o a menos b. E tudo isso aqui é igual a 36. O que aconteceu aqui? Apareceu o a mais b, que ele está pedindo aqui, e apareceu o a menos b, que é um dado que ele deu aqui. Tá? Então, no lugar do a menos b, a gente vai substituir por 9. Fica assim, a mais b vezes, no lugar do a menos b, por 9. Tudo isso aqui é igual a 36. O 9 está multiplicando o a mais b, então dividindo os dois lados por 9, é a mesma coisa que falar que o 9 passa dividindo. A gente tem que o a mais b é 36 dividido por 9, e isso aqui é igual a 4. Conclusão, o valor numérico de a mais b, nessa situação, aí, ela é igual a 4. Ok? Último exemplo, agora um pouquinho mais detalhado. Obtenha o valor numérico da expressão 4x ao quadrado menos 25y ao quadrado dividido por 8x menos 20y, de modo que o x igual a 40, aqui na verdade é o y, peço desculpas, o y igual a 12. A gente vai pegar aquela expressão e ver o que dá para fazer. Se você pegar esse x igual a 40 e esse y igual a 12 e substituir aqui, você vai conseguir fazer? Vai conseguir fazer. Você vai ter bastante trabalho, porque você tem potenciação aqui para resolver, multiplicações, depois subtração, uma divisão. Então, vai dar trabalho. O que a gente pode tentar fazer é o seguinte, é fatorar essa expressão aqui. Vamos analisar aqui o primeiro, 4x ao quadrado menos 25y ao quadrado. Bom, tem uma diferença aqui. Tem termo em comum nesses dois aqui? Não. Tá? O 4 e o 5 não tem um múltiplo comum. Aqui tem x ao quadrado, aqui tem y ao quadrado. Não tem fator comum. Mas já dá para perceber que o 4x ao quadrado e o 25y ao quadrado, eles possuem raízes quadradas exatas. Vamos extrair a raiz quadrada deles aí, ó, de 4x ao quadrado. Raiz quadrada de 4 dá 2, de x ao quadrado dá
x. Raiz quadrada de 25, y ao quadrado. De 25 é 5, de y ao quadrado dá y. Eles possuem raízes quadradas exatas e é uma diferença, então a gente está na diferença de dois quadrados. Isso aqui vai ficar 2x mais 5y vezes 2x menos 5y. A gente conseguiu fatorar lá o numerador. A gente vai analisar agora a expressão que está no denominador. Tá? Essa expressão aqui, ó, 8x menos 20y. O que acontece aqui? Ó? Isso aqui não é uma diferença de dois quadrados, porque o 8, o 20 e o x e y eles não possuem raízes quadradas exatas, certo? Mas do 8 e do 20, quem é o fator comum? Existe o fator comum, é o maior divisor comum entre eles, que no caso aqui é o 4. Tá? Se você não perceber, o que você faz? Calcula lá o máximo divisor comum. Eu vou fazer direto aqui, o 4. O 4 é o fator comum. Abre parênteses. Se aqui tem dois termos, aqui entre parênteses terão dois termos. Como que a gente faz? Pega lá o 8x, divide por 4. 8 dividido por 4 dá 2. Sobra o x. Então, o primeiro termo aqui é 2x. Menos. Pega o segundo termo aqui, 20y, divide pelo fator comum, 4. 20 dividido por 4 dá 5. E sobra o y lá. Então, 5y. Beleza? Agora, a gente vai voltar na expressão, nessa expressão aqui, e vamos substituir pela forma fatorada de cada um deles aí. Tá? Então, aqui no numerador, vai ficar esse 2x mais 5y vezes 2x menos 5y. Lá no numerador, 2x mais 5y vezes 2x menos 5y. Dividido pela expressão do denominador, ela fatorada fica 4 vezes 2x menos 5y. O que aconteceu aqui? Ó? Esses dois termos aqui, ó, 2x menos 5y, 2x menos 5y, cancela, supondo que eles são diferentes de zero. Tá? Sobrou quem aqui? Sobrou 2x mais 5y dividido por 4. Essa expressão aqui ela é muito mais simples de resolver do que essa expressão aqui. Agora, no lugar do x, eu vou substituir por 40 e do y por 12. Isso aqui vai ficar 2 vezes 40 mais 5 vezes 12. E tudo isso aí dividido por 4. 2 vezes 40 dá 80, mais 5 vezes 12 dá 60. Tudo isso dividido por 4. 80 mais 40 dá 140, dividido por 4. Certo? Se pegar 140 e dividir por 4, vai dar 3 vezes 4, 12, sobra 2. Abaixo zero, dá 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Então, a resposta aqui dá 35. Então, o valor numérico daquela expressão para x igual a 40 e o y igual a 12 dá 35. Beleza, galera? Então, aqui a gente viu a fatoração pela diferença de dois quadrados, né, o terceiro caso. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se você puder compartilhar ele com a galera aí que vocês conhecem, que está precisando de ajuda, eu vou ficar muito agradecido. Se puder dar um joinha aí também, eu vou ficar muito feliz. Dê sugestões aí de melhorias, de temas que a gente vai aos poucos aí tentando fazer para ajudar todo mundo. Tá bom, gente? Eu desejo aí tudo de bom para vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau, galera. Até mais.